O programa Destaque aqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, está recebendo aqui nos estudos do Dr. Manolito Eduardo Campos, com muito prazer, o Francisco Marcelo Avelino Júnior. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. É atualmente presidente da Associação dos Peritos Contadores do Estado do Ceará, professor da Faculdade 7 de Setembro, professor de especialização da Universidade de Fortaleza, professor de graduação da Faculdade Lourenço Filho, acadêmico de Direito também na Universidade de Fortaleza. Os seus principais áreas, como perito, na área de perito contador, revisional de cheque especial, de cartão de crédito, de financiamento de veículos, laudo pericial para empresa em processos de falência, laudo pericial de execuções fiscais, impostos municipais, estaduais e federais. Francisco, inicialmente eu queria colocar você aqui para as suas considerações iniciais, para perguntar, que esse programa aqui destaca, sempre a gente destaca, né, uma personalidade dentro da área do conhecimento, e como foi que você escolheu essa profissão e segue essa profissão? Por que contador? Por que ciências contábeis? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de participar desse programa. E assim, sempre eu tive incentivo familiar por ter uma pessoa da família que também executava trabalho de contabilidade, e eu resolvi enveredar nessa seara. Tive um apoio para fazer meu curso de graduação, fazer mestrado, e não quis parar só por aí. Eu vi que realmente eu tinha necessidade de contribuir com os conhecimentos que eu adquiri na faculdade, e os conhecimentos práticos. Eu sempre quis buscar disseminar também isso que eu consegui ao longo da atividade profissional. Então, diante disso, eu comecei a trabalhar com perícia. A partir de 2006, eu já tenho mais de 30 processos de laudos já concluídos, fora os que a gente já tem esse ano a trabalhar. E é uma área que requer um conhecimento perene, então a gente não pode parar. A legislação está mudando sempre, as normas internacionais estão sempre em alteração, e o perito contador, ele precisa estar totalmente dentro dessas mudanças, tem que estar acompanhando essas alterações para poder desempenhar o seu papel, que na realidade ele vai ser uma sombra do juiz, né, do magistrado, para poder fazer com que o processo corra de forma mais verdadeira. Esse é o papel da Ok, eu queria profissão. que você me falasse um pouquinho sobre a Associação dos Contadores do Estado do Ceará e por que a pessoa se associar. Então, a associação ela foi constituída em 1994 e eu assumi a associação agora em 2010. E, assim, a gente traça um paralelo. Todos os associados que estão na associação, eles têm um conhecimento técnico para exercerem a atividade de perito. Não necessariamente a pessoa que está associada, o contador associado, ele pode, qualquer pessoa, qualquer contador pode exercer a perícia, pode. Mas, para quem está associado, tem uma vantagem a mais, no sentido de que a associação ela tem algumas iniciativas de mandar para as varas estaduais e federais de todo o estado do Ceará um ofício com o currículo dos peritos, com as atividades que eles já desempenharam, para facilitar com que o magistrado também procure contratar os peritos que são associados, para ter uma facilidade maior de controlar quem realmente está fazendo perícia ou não, até porque nas comarcas dos interiores é um pouco mais complicado, porque a perícia ela é restrita aos contadores. E nos interiores existem, como também aqui na capital, alguns técnicos em contabilidade. A perícia ela é restrita para os contadores e não para os técnicos. Então, diante dessa necessidade, para quem está associado, a associação fica sempre ao lado, né, dos magistrados, para fazerem com que eles contratem, ou seja, nomeiem os peritos contadores que estejam associados na associação, para dar tanto uma garantia para eles de que o trabalho será bem feito, e se houver algum problema eles comunicam a associação para a gente entrar em contato com os peritos, e é uma forma também de divulgar também o trabalho de quem está nessa área, porque é uma área também um pouco restrita, que requer realmente uma série de estudo. Eu queria só para contextualizar e ter um pouco de conhecimento mais, também para transferir para o telespectador, o perito, quando é que, por exemplo, que a pessoa física ou jurídica, ou se é só a pessoa jurídica, necessita do perito? Em que ocasião ele necessita desse profissional?
tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas podem requerer judicialmente a contratação de um expert, que seria o perito contador. Então, imagine que você tenha um cartão de crédito que você não pagou e esse cartão, essa dívida foi se acumulando. E você quer requerer junto à justiça a análise pericial para verificar se a cobrança de juros, se o montante da dívida está realmente exorbitante em relação aos juros constitucionais. Diante dessa necessidade, a parte, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, vai requerer junto ao juízo competente para verificar se realmente aqueles juros cobrados realmente são extorsivos. Nesse momento o juiz nomeia um perito contador e esse perito ele é intimado, ele recebe uma correspondência, faz a sua proposta de honorários e a partir daí ele vai fazer o seu trabalho técnico, que a conclusão do trabalho é o laudo, e com base nesse laudo o juiz vai realmente promover encerrar a lide, né? Decidir realmente quem realmente está com a razão. Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo fictício naturalmente, e mais um cidadão resolveu pedir um empréstimo bancário de 10 mil reais e começou a pagar. E quando ele terminou, quando ele pagou, por exemplo, 10 mil reais, o equivalente à parte da dívida, ele não pôde pagar a última prestação ou as duas últimas prestações e entrou em desgraça, né, que eu digo, né, perdeu o emprego e tal, e continuou ali, mas ficou aquela dívida ainda, aquele restante da dívida para pagar. E de repente ele recebe e aí se passa um tempo, por exemplo, passa 5 anos, vamos botar assim, só para a gente contextualizar. E de repente ele descobre, né, e que ele não está devendo a 4 mil reais como ele devia e quando ele deixou de pagar aquelas duas prestações. Agora ele já está devendo 80 mil. E ele, que é o cidadão que voltou a trabalhar e quer resolver o seu problema, mas ele não tem como pagar esses 80 mil. E esses 80 mil, quem está sendo cobrado é um banco internacional qualquer da vida, né? Então, como esse cidadão vai sair desse imbróglio, certo? E de que forma o perito pode ajudá-lo? Então, a situação é a seguinte: se é um contribuinte, uma pessoa física, que ele não tem, digamos assim, recurso financeiro para requerer junto à justiça, ele teria que ir atrás da Defensoria Pública. E o defensor público vai requerer... Mas ele já está na justiça, pronto, ele já recebeu... Não, ele está na justiça como acusado, né? Justamente. Como devedor, né? O banco já está cobrando 80 dele, já quer que ele pague aqueles 80 Pronto, mil. Aí quem vai defender ele? Se for um advogado contratado por ele, certo? Se ele tiver realmente recurso para pagar um advogado, ou se ele não tiver, ele contratar um defensor público, a situação é diferente. Porque ele tendo recurso para pagar um advogado, no primeiro momento o advogado vai solicitar ao juiz uma perícia. Na hora que o advogado solicita a perícia, o juiz vai nomear o perito. Então o perito vai trabalhar em cima de quê? O perito vai vai calcular se o que ele pagou, porque quem pede 10 mil reais não vai pagar 10 mil, vai pagar 10 mil mais os juros corrigidos. Claro. Então ele vai calcular e vai dizer, olha, a dívida do contribuinte é X, ele deve R$1.000, o banco está cobrando 80 mil. Em cima desse valor, quando o perito calcular quais foram as taxas de juros que foram contratadas, se realmente foram acima do que está no contrato, porque normalmente acontece isso, no contratar um valor, e quando se vai calcular o valor está bem acima, a taxa efetiva. Então, na hora que o perito calcula esse valor e diz, olha, o contribuinte deve R$1.000, atualizando até hoje pela correção monetária, que normalmente a gente utiliza o INPC, digamos que deu R$5.000. Então, o contribuinte é obrigado a pagar aquele valor de R$5.000 com base no laudo que o perito executou, né?